Oi, pessoal! Vamos continuar falando de matrizes, mas agora sobre operações de matrizes. Vamos ver o que precisa para que duas matrizes sejam iguais. Matriz A é igual à matriz B se e somente se um elemento que está numa posição da matriz A for igual ao elemento que está nessa mesma posição da matriz B. Vocês lembram que quando a gente vai representar os elementos, generalizando, de uma matriz, a gente vai olhar para a representação dela e lá dentro os elementos estarão todos em letra minúscula, mas aquela letra que representa a matriz? Pois bem, vamos simplificar essa definição aí. Duas matrizes, elas são iguais quando os elementos que estão na mesma linha, na mesma coluna das duas matrizes, são iguais. Ou seja, se eu tenho ali, na matriz A, o elemento que está na linha 1, coluna 1, igual a 2, na matriz B, o elemento que está ali na linha 1, coluna 1, também tem que ser igual a 2. Devemos obedecer a algumas regras. Para que duas matrizes elas sejam iguais, elas têm que ser do mesmo tipo. A quantidade de linhas e de colunas da matriz A tem que ser igual à quantidade de linhas e colunas da matriz B. Os elementos devem ser iguais aos seus correspondentes. Quando a gente fala correspondentes, a gente está falando ali da posição daquela linha e daquela coluna. Tem que ser igual nas duas matrizes. Se nós temos a matriz A, que ela é do tipo 2 por 3, para que eu tenha uma matriz B que seja igual a ela também tem que ser 2 por 3. Ou seja, a quantidade de linhas e colunas da matriz A tem que ser igual à quantidade de linhas e colunas da matriz B. Quando a gente fala aqui nessa correspondência, se eu tenho um elemento que está na matriz A e ele é o elemento que está na linha 2, coluna 3, o correspondente dele na matriz B é o elemento que também está na linha 2, coluna 3. Vamos verificar a igualdade de duas matrizes resolvendo esse exemplo. Quais os possíveis valores de x, y, z e w para que ocorra A igual a B? A gente tem aqui as duas matrizes, matriz A e matriz B. Para que elas sejam iguais, lembrem-se lá das regrinhas, elas têm que ser do mesmo tipo. A matriz A, ela é que tipo? Observem que ela é uma matriz quadrada, então ela é uma matriz A do tipo 3. A matriz B, ela também é uma matriz quadrada e ela é uma matriz B do tipo 3. Logo, elas são do mesmo tipo, então a gente pode pensar em transformar A igual a B, ou então em representar A igual a B. Tá pedindo aqui para a gente encontrar os valores de x, y, z e w. Primeiro, vocês corrijam aí, nessa situação aqui, w ao quadrado, vocês coloquem z ao quadrado. Fazendo isso, vamos verificar a igualdade dessas duas matrizes. Vamos encontrar o valor de x, y, z e w. Para encontrarmos o valor de x, a gente só vai colocar a expressão aqui. Menos 5x menos 4 igual a menos 19, porque esses elementos aqui são elementos correspondentes. Eles estão com a mesma posição de linha e coluna. Nós teremos menos 5x igual a menos 15. Logo, x será igual a 3. Quando a gente substituir aqui, ó, menos 5 vezes 3 vai dar menos 15. Menos 15 menos 4, menos 19. Vamos agora encontrar o valor de y. Nós faremos y menos 12 igual a menos 12, porque é o elemento correspondente lá na matriz B. Y será igual a menos 12 mais 12. Y será igual a 0. Se y é igual a 0, substituindo aqui 0 menos 12, menos 12. Agora nós vamos verificar o valor de z. Z ao quadrado tem que dar igual a 144. Logo, z será igual à raiz de 144. O que nos permite encontrar dois resultados, mais 12 e menos 12. Nós vamos verificar se os dois contemplam ou não. Se a gente fizer aqui, ó, 12 ao quadrado, 144. Menos 12 ao quadrado, 144. Logo, os dois resultados aqui, eles contemplam essa possibilidade de igualdade. Vamos descobrir agora o valor de w. Menos w mais 8 igual
a menos 1. Menos W será igual a menos 1 menos 8, que é menos 9. Logo, W será igual a 9. Nós vamos substituir e verificar essa igualdade. Menos 9 mais 8, menos 1. Observem que a gente encontrou o valor de x, y, z e w. Nessa situação aqui do z, a gente pode usar esses dois valores e a gente conseguiu provar essa igualdade. Logo, nós podemos dizer que A é igual a B para quais valores? X igual a 3, y igual a 0, z igual a mais 12 e menos 12 e w igual a 9. Vamos ver como a gente faz a adição de duas matrizes. A definição nos diz que a matriz A mais a matriz B é igual à matriz C se e somente se A, B e C têm a mesma ordem, M por N, e a posição de um determinado elemento da matriz C tem que ser igual ao somatório dos elementos que estão na mesma posição dele, ou seja, tem que ser igual ao somatório dos elementos que estão na matriz A e na matriz B. Simplificando essa definição, a gente só precisa compreender que, ao adicionarmos duas matrizes, o resultado dessa adição, ou seja, a nova matriz, ela tem que ter o mesmo formato dessas outras duas. E um determinado elemento que está lá na matriz C, ele tem que estar na mesma linha e mesma coluna daqueles outros dois elementos que nós somamos da matriz A e da matriz B. Vejam a generalização de duas matrizes, matriz A e matriz B. A matriz A, ela é do tipo 3 e a matriz B também é do tipo 3. Elas têm a mesma ordem. Logo, se nós queremos encontrar o resultado de A mais B, e se nós dissermos que é uma determinada matriz C, essa matriz C ela também tem que ter essa mesma ordem. Ela tem que ser a matriz C do tipo 3. Referente à posição dos elementos. Se nós somarmos o elemento que está na linha 3, coluna 2 da matriz A, com o elemento que está na linha 3, coluna 2 da matriz B, o elemento resultante disso na matriz C é o elemento C da linha 3, coluna 2. Vamos determinar a matriz E, resultado da adição das matrizes A e M. Para verificarmos A mais M, nós precisamos primeiro observar se essas matrizes são do mesmo tipo. A matriz A, ela é uma matriz 4x4, ou seja, ela é uma matriz do tipo 4, e a matriz M também é uma matriz do tipo 4. Isso significa dizer que elas têm 4 linhas e 4 colunas. Logo, nós já sabemos que podemos realizar essa adição. A matriz Z, resultante dessa adição, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uma matriz do tipo 4. Ela tem que acompanhar esse mesmo tipo aí, da matriz A e da matriz B. Nós iremos encontrar a matriz Z resultante da adição da matriz A com a matriz M. Ficará assim. Z igual. Nós iremos adicionar os elementos correspondentes da matriz A com a matriz B. Observem que nós iremos adicionar 1 da matriz A com 1 da matriz M, porque esses elementos são correspondentes. Os dois estão na mesma posição, primeira linha, primeira coluna. E assim a gente vai fazer em todos os elementos. Agora que nós organizamos todas as adições, nós iremos representar como essa matriz ficará. Observem que a matriz E, ela é do tipo 4, porque ela tem que acompanhar o mesmo tipo das duas matrizes que foram adicionadas, da matriz A e da matriz M. Na operação subtração de matrizes, a gente vai lembrar de todos os conceitos que a gente aprendeu para trabalhar com a adição de matrizes. Nós só podemos subtrair duas matrizes se elas forem do mesmo tipo. E a matriz resultante dessa subtração tem que ser do mesmo tipo delas duas.
e também a gente vai subtrair os elementos correspondentes. E o elemento correspondente lá na matriz resultante dessa subtração, ele necessariamente também tem que ser correspondente. Correspondente é quando está na mesma linha e na mesma coluna, a posição. Falando isso, nós já definimos aqui a subtração de matriz. Diz assim, ó, que A menos B é igual a C, se somente se A, B e C têm a mesma ordem, M por N, e C e J, ou seja, um elemento que está em uma determinada linha e uma determinada coluna dessa matriz resultante, tem que ser igual à subtração dos dois elementos também correspondentes nas outras duas matrizes. Observem que estamos generalizando aqui. As duas matrizes, elas também são matrizes do tipo 4 e eu optei por utilizar o mesmo exemplo para que vocês observem que o modo de resolver, quando a gente fala nessas definições, é o mesmo, pensando na adição de matriz. Determine a matriz E, resultante da subtração das matrizes A e M. Vamos verificar como essa matriz E ficará. Representando todas as subtrações dos elementos correspondentes na matriz A e na matriz M, agora nós iremos representar a matriz E finalizada. Observem que na subtração de matrizes, nós só precisamos nos preocupar com essa operação referente aos sinais. A matriz E resultante da subtração da matriz A com a matriz M ficará dessa forma. E observem, ela tem que ser uma matriz do tipo 4, porque ela tem que acompanhar o mesmo tipo das duas matrizes que foram subtraídas e ela resultante delas. Agora vamos resolver um exemplo que contempla tanto a adição quanto a subtração de matriz. Diz assim: dadas as matrizes A, B e C, determine a matriz D resultante da operação A mais B menos C. Nós temos que entender que a matriz D ela tem que ser do mesmo tipo da matriz A, da matriz B e da matriz C. E nós só podemos operar com adição e subtração de matrizes que elas são do mesmo tipo. A matriz D ela ficará assim. Logo, a matriz D ela terá os seguintes elementos. Lembrem-se que a matriz D ela tem que ser do mesmo tipo da matriz A, da matriz B e da matriz C. E a gente confere isso aqui, ó. Diz que a matriz D ela é do tipo 4. Vamos falar agora sobre multiplicação de matrizes. Essa operação nós temos que ter muito cuidado quando formos realizá-la, porque ela tem algumas regras que precisam ser seguidas. Se nós tivermos que multiplicar duas matrizes, primeiro nós temos que verificar se a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. A matriz produto A e B só existe se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. A matriz produto terá o número de linhas de A, que a gente representa linhas por M, e o número de colunas de B, que a gente representa colunas por N. Observem aqui, nessa representação, o que foi dito acima. Se eu tenho que realizar o produto da matriz A com a matriz B, primeiro eu tenho que verificar se a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Se isso acontecer, eu posso realizar a multiplicação. Se isso não acontecer, eu vou dizer que o conjunto de solução dessa questão
é vazio. Eu não tenho como realizar essa operação. Realizando essa operação, se essas duas matrizes elas atenderem a essa definição aí, quando eu realizar essa multiplicação e for verificar a matriz resultante, ou seja, nessa situação aqui, a matriz C, eu tenho que olhar se a quantidade de linhas dela é igual à quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas dela é igual à quantidade de colunas da segunda matriz. Tem que acontecer dessa forma. Se furar alguma dessas duas definições aí, alguma dessas duas regras, esse produto não é válido. Vamos aplicar o que a gente aprendeu sobre as regrinhas que a gente tem que seguir para realizar a multiplicação de duas matrizes. Vamos verificar resolvendo esses dois exemplos. Qual o resultado do produto entre as duas matrizes a seguir? Vamos definir essa primeira matriz como matriz A e a segunda matriz como matriz B. Vamos verificar se a gente pode realizar esse produto, se a gente pode realizar essa operação de multiplicação. Para que essa operação aconteça, nós vamos contar a quantidade de colunas que tem na matriz A e verificar se é igual à quantidade de linhas que tem na matriz B. Na matriz A, nós temos duas colunas. Na matriz B, nós temos duas linhas. Logo, nós podemos realizar essa multiplicação, porque a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Para realizar a multiplicação dos elementos da matriz A com a matriz B, a gente tem que seguir uma regra que é muito importante. A regra é a seguinte: se eu quero realizar a multiplicação da matriz A com a matriz B e o resultado dessa multiplicação será a matriz C, essa matriz C, ela será representada assim. O primeiro elemento aqui será C, que estará na linha 1, coluna 1. Para que fique mais claro, observem aqui. Quando eu falar de linha, a linha será da matriz A. E quando eu falar de coluna, a coluna será da matriz B. Pensando nesse esquema que foi representado, observem que o elemento C, que está na linha 1, coluna 1, ele implicará em relacionar a linha 1 da matriz A com a coluna 1 da matriz B. Nós iremos relacionar pensando na posição que cada elemento tem. Se nós precisamos realizar uma junção dessa linha da matriz A com essa coluna da matriz B, as operações que nós iremos utilizar serão multiplicação e adição. Nós iremos multiplicar primeiro os elementos que estão na primeira posição, tanto da linha quanto da coluna, da matriz A e da matriz B, e somá-los com os elementos que estão na segunda posição, dessa linha da matriz A e dessa coluna da matriz B. Fazendo, fica mais fácil de vocês entenderem. Linha 1, matriz A, coluna 1 da matriz B. Nós iremos pegar o elemento primeiro aqui da linha 1 e multiplicar com o elemento primeiro da coluna 1. Ficará 1 vezes 2 e adicioná-los com os outros dois elementos que estão faltando, tanto da matriz A quanto da matriz B. Está faltando o elemento aqui da linha A, que está na segunda posição, e eu irei multiplicá-lo com o elemento que está aqui na segunda posição da coluna B. Eu sempre vou fazer esse jogo, juntando na multiplicação elementos que estão na mesma ordem, quando eu falar de linha e coluna, matriz A e matriz B, adicionando com os outros elementos que também estão nessa linha 1, coluna 1, matriz A e matriz B. Para que a gente se acostume com esse procedimento, vamos fazer agora do elemento que está na linha 1, coluna 2.
Linha 1 de onde? Da matriz A. Coluna 2 de onde? Da matriz B. E lembrem-se, a operação será multiplicação, adição, multiplicação. Ficará assim. Linha 1 vezes coluna 2 da matriz B. Qual é o elemento primeiro aqui? O 1. Mais o 2 da matriz A vezes o 4 da matriz B. Vamos acompanhar esses procedimentos com cada elemento, integrando aí toda a matriz. A matriz C, ela ficará assim. O primeiro elemento, lembre-se, nós vamos utilizar a linha 1 da matriz A e a coluna 1 da matriz B. Sempre fazendo essa relação, primeiro elemento daqui com o primeiro elemento da outra, segundo elemento da A com o segundo elemento da B. 1 vezes 2 mais 2 vezes 3. Agora, nós vamos continuar com a linha 1 da matriz A só que agora a gente vai trocar a coluna da matriz B. A gente utilizou a coluna 1, agora a gente vai utilizar a coluna 2, porque o elemento que estará aqui continua sendo da linha 1, mas agora será coluna 2. Ficará 1 vezes 1, ou seja, 1 da matriz A vezes 1 da matriz B, mais 2 da matriz A vezes 4 da matriz B. Agora, nós vamos pegar a linha 2 da matriz A com a coluna 1 da matriz B, porque o elemento que corresponde a essa posição aqui na matriz, ele está na linha 2, coluna 1. Ficará 0 vezes 2 mais 4 vezes 3. Observem, 0 vezes 2 mais 4 vezes 3, porque a gente está falando primeiro com primeiro, segundo com segundo. Nós vamos continuar com a linha 2 da matriz A, porque esse elemento que a gente vai representar aqui está na linha 2, mas agora nós vamos pegar a coluna 2 da matriz B. Ficará 0 vezes 1 mais 4 vezes 4. Falta agora nós pegarmos a linha 3 da matriz A e no início fazer correspondência com a coluna 1 da matriz B. Porque o elemento que a gente vai representar aqui, ele está na linha 3, coluna 1. Ficará 1 vezes 2 mais 8 vezes 3. Agora, nós vamos continuar com a linha 3 da matriz A e pegar a coluna 2 da matriz B. Porque o elemento que está representado aqui, ele tem que estar na linha 3, coluna 2. Ficará 1 vezes 1 mais 8 vezes 4. Observem que quando a gente fala de linha 1, os elementos vão se repetir, ó, da linha 1 da matriz A. Aqui eu tenho 1, 2, aqui também eu tenho 1, 2. Da linha 2, eu tenho 0, 4, 0, 4. Da linha 3, eu tenho 1, 8, 1, 8. Na linha sempre vai se repetir os elementos. Quando a gente fala de coluna, observem. Coluna 1 aqui da matriz B, 2 e 3. Sempre ficará aqui, ó, o 2 e o 3. E quando a gente fala de coluna 2 da matriz B, sempre ficará o 1 e o 4. Vocês irão se acostumando com esse procedimento resolvendo questões.
Vamos realizar essas operações e encontrar a nossa matriz C, que é resultante do produto de A com B. Observem como ficou a matriz C. Ela é do tipo 3 por 2, ou seja, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Ela tem necessariamente que acompanhar a quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas da matriz B. Vamos ver se isso acontece. A matriz A, ela tem quantas linhas? 3. A matriz C também. A matriz B, ela tem quantas colunas? 2. A matriz C também. Logo, nós conseguimos realizar o produto da matriz A com a matriz B e, como resultado, nós obtivemos a matriz C, cumprindo com todas as regras. Vamos resolver outro exemplo. A matriz A, ela é do tipo 2 por 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. A matriz B, ela é do tipo 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Se nós queremos realizar o produto da matriz A com a matriz B, a gente tem que verificar primeiro se a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Vamos verificar como ficará a matriz C. Lembrem-se, nós vamos primeiro pegar a linha 1 da matriz A e fazer correspondência com a coluna 1 da matriz B. Sempre primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Ficará 2 vezes 1 mais 3 vezes 0 mais 1 vezes 4. Agora, nós iremos continuar trabalhando com a linha 1 da matriz A, mas trocaremos a coluna da matriz B. Agora será a coluna 2. Ficará 2 vezes menos 2, mais 3 vezes 5, mais 1 vezes 1. Agora, nós iremos pegar a linha 2 da matriz A e relacioná-la com a coluna 1 da matriz B, porque o elemento que a gente tem que encontrar aqui, ele está na linha 2, coluna 1. Ficará menos 1 vezes 1 mais 0 vezes 0 mais 2 vezes 4. Para encontrarmos esse elemento, nós iremos continuar com a linha 2 da matriz A e agora selecionar a coluna 2 da matriz B. Ficará menos 1 vezes menos 2 mais 0 vezes 5 mais 2 vezes 1. Observem que nós já fizemos todas as correspondências. E sempre que quando eu falo de linha, os elementos da linha irão se repetir do jeito que eu estou marcando, tanto na linha 1 como na linha 2. E os elementos da coluna também irão se repetir, tanto na coluna 1 quanto na coluna 2. Como ficará essa matriz C depois que nós realizarmos essas operações? Nós finalizamos a operação de multiplicação da matriz A com a matriz B, também nesse segundo exemplo. E observem que a matriz C, ela tem 2 linhas igual à matriz A e ela tem 2 colunas igual à matriz B. Logo, nós conseguimos verificar todas as regras que precisam ser cumpridas. Finalizamos nossas aulas de matrizes. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Inscrevam-se no canal. Ativem as notificações para que vocês acompanhem as próximas aulas. Se tiverem gostado do vídeo, deixe seu like. Abraço, até a próxima!